nós estamos aqui, mais uma lição no canal Expressão do Saber, nesse terceiro trimestre de 2017, a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. A lição número 5, a identidade do Espírito Santo. Vamos passar aqui. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 15 até o versículo 18 e versículo 26. Textuário: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Paulo escreve aí na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, a verdade prática. Cremos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, regenera o pecador e que falou por meio dos profetas. O objetivo geral dessa lição: mostrar que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e que ele convence o mundo, do pecado, da justiça e do juízo, nessa quinta lição. Os objetivos estão aí, 4 objetivos específicos da lição. Eu começo aqui algumas considerações iniciais sobre a questão da identidade do Espírito Santo. A identidade do Espírito Santo se apresenta com evidências absolutas, e sua personalidade e consubstancialidade com o Pai e com o Filho, como terceira pessoa da Trindade e suas obras no contexto histórico salvífico. Então, todos esses dados da revelação só foram definidos depois do Concílio Niceno em 325, depois de Cristo. Então, a fórmula da doutrina pneumatológica aconteceu tardia entre a história da Igreja na segunda metade do século IV. Então, a lição é essa aí que nós vamos aqui repetir um pouco. Como eu já falei, a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, vai apresentar os mesmos atributos do Pai, do Filho e do Espírito Santo quanto às obras e operações. O termo vem de pneuma, no termo grego, que é vento, cognato do verbo pneu, respirar, soprar e inspirar. Literalmente vai ter esse significado aí, e respeito também ao Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Conhecido também como Paracleto divino, prometido pelo Pai. Essa parte da doutrina da pneumatologia, e comumente denominada paracletologia, doutrina do Espírito Santo. O ponto central dessa lição, que trata sobre a identidade do Espírito Santo: cremos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Está no nosso credo, publicado pela CPAD. Nós temos aqui a íntegra, como vocês puderam observar aí, o credo, a declaração de fé das Assembleias de Deus, forjada pela CGADB. E nós temos aqui nessa lição maravilhosa sobre a questão da identidade do Espírito Santo. O primeiro tópico da lição é falar sobre o Espírito Santo, a revelação divina. Então, é importante, dentro desse assunto, fazer uma distinção sobre a questão da revelação e inspiração. A palavra revelação, vem significar mostrar, tornar conhecido. Então, revelação, nós podemos afirmar que é um desvendamento de que Deus faz de si mesmo. Ou seja, é um ato sobrenatural ou obra exclusiva pelo qual Deus se comunica com os seres humanos através de sua vontade. Classificação da revelação divina: ela pode ter a classificação geral e especial. Não irei me deter sobre essa questão, apenas mostrar que existe a revelação geral e a revelação especial. Dentro da revelação geral, nós temos Deus se revela através da natureza, Deus se revela através da consciência. E na revelação especial, Deus se revela através de Jesus, e é através da terceira pessoa, do Espírito Santo, é através da Bíblia, a palavra de Deus. Então, Deus se revela
importante. Revelação é a ação sobrenatural de Deus em fazer conhecido, né? É tornar conhecido através da sua revelação, tanto geral como especial. O primeiro tópico da lição é o Espírito Santo, né? O esquecimento. Considerando que a Bíblia expõe quanto à personalidade do Espírito Santo, certificamos-nos de que ele não é simplesmente uma influência. Existem algumas organizações religiosas que afirmam que, na verdade, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é apenas uma força, uma energia. Mas, na verdade, não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina outra questão muito mais importante. O título Consolador dado ao Espírito Santo não pode ser atribuído a nenhuma influência ou força impessoal e abstrata. Na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 1, a mesma palavra traduzida por advogado e tem relação com Cristo. O Evangelho segundo João, no capítulo 14, versículo 16, o Espírito Santo é outro Consolador enviado pelo Pai para substituir a Cristo, a pessoa divina. Então Jesus ascendeu os céus, foi notícia aos céus, e o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste. Então a prova da identidade, da identificação do Espírito Santo como Pai, ou com o Pai, com o Filho e com os cristãos, encontra-se pronunciado no batismo cristão e na bênção apostólica, né? A gente pode observar isso de uma forma bastante clara nas páginas bíblicas, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28, um texto que merece a gente fazer uma leitura. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 19, diz assim: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui é a fórmula batismal. E também nós temos de forma bastante clara também na bênção apostólica, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz também essa verdade cristalina das páginas bíblicas, que merece a nossa leitura aqui também. Então, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13, que diz assim, capítulo 13, versículo 13: A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, tanto presente na fórmula batismal, como também na bênção apostólica, nós encontramos de forma bastante patente e clara nas páginas bíblicas a evidência do Espírito Santo, nas páginas do Novo Testamento. Então, não podemos cair no esquecimento, porque a Bíblia é clara nesse aspecto aí. Observamos a seguir os atributos das atividades pessoais do Espírito Santo, igual o Pai e o Filho. Então nós temos aí os atributos de uma personalidade que pensa, que tem vontade, do Espírito Santo, e sente tristeza. O Espírito Santo exerce atividades pessoais, revelando, ensinando, testificando, comandando, intercedendo, dando testemunho de nossa filiação com Deus e falando. O Espírito Santo é suscetível de trato pessoal, pode se mentir perante ele e também blasfemar-se contra ele. Não é a orientação bíblica nesse sentido, mas nós temos o caso de Ananias e Safiras, que não mentiram para os homens, mas mentiram para o Espírito Santo e foram automaticamente fulminados. Então, nós não devemos mentir para o Espírito Santo, nós não devemos mentir para Deus, nem para Jesus, mas sermos sinceros, e obedientes aos mesmos. Então, não podemos cair no esquecimento. O tópico 1.3 da nossa lição, Espírito Santo e os primeiros cristãos. Nas partes do Novo Testamento, a gente vê evidente a presença do Espírito Santo na vida dos cristãos do segundo e terceiro século, e isso aí é bastante claro nos concílios, de Atanásio e dos três grandes capadócios. Antes disso, a conceituação sobre o Espírito Santo era quase sempre inadequada. Nomes do Espírito Santo, Espírito de Cristo, Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito de adoção, exemplos, do Espírito Santo no curso da história. O Espírito Santo se apresenta como fogo, pode ser apresentado como fogo, como
como vento, como água, como óleo, como selo, como pomba, representando a pureza. Então são símbolos, né, do Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado Senhor das Escrituras. Ora, o Senhor é o Espírito Santo. Ora, o Senhor é o Espírito Santo. Porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Não mentiste aos homens, mas a Deus, né? Então o Espírito Santo falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca, disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Então, no segundo livro de Samuel, no capítulo 23, versículo 2 e 3. Então, é uma linguagem que a Bíblia diz, se expressa de forma evidente, mostrando o Espírito Santo, que o Espírito Santo é Deus. Tá? A deidade, claro, do Espírito Santo. Então, são várias questões. O tópico 3 da nossa lição, atributos da divindade, atributos incomunicáveis. Os mesmos atributos do Espírito Santo, Deus tem, Jesus tem, como atributo da eternidade, onisciência, onipresença, onipotência. Então, esses atributos é inerente a Deus, né? Atributos comunicáveis, como a santidade, como a bondade. Nós vemos também Deus em Jesus e no Espírito Santo. Ninguém há bom senão um Deus, que é Deus, né? Então são atributos. O Espírito Santo é a verdade, é sábio. O Espírito não é a verdade. Então a gente vê aí atributos da divindade. A expressão comunhão com o Espírito Santo mostra que ele é não apenas o objeto da nossa fé, mas também a nossa oração e adoração. Então há uma absoluta igualdade dentro da Trindade. E nenhuma das três pessoas está sujeita a outra, como se fosse uma hierarquia na substância divina. Pelo contrário. Né? Então, o quarto tópico da lição é tratar sobre a personalidade do Espírito Santo. Né? Então, há nele elementos constitutivos da personalidade, tais como intelecto, razão, emoção, sensibilidade. Isso é muito inerente ao Espírito Santo, mostrando que o Espírito Santo é Deus e se expressa como uma pessoa, mostrando essas características. Então, as três faculdades, intelecto, emoção e vontade, caracterizam a personalidade, as faculdades. Então, outra provas, né, da personalidade do Espírito Santo, dialogando com Pedro, com Ananias, que mentiu ao Espírito Santo, Estevão, o apóstolo Paulo, os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo, os cristãos são batizados em nome do Espírito Santo. Então, mostrando a personalidade do mesmo. Portanto, meu querido irmão, a frase que se refere ao Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, isso não vai revelar, de uma certa forma, uma hierarquia, mas, de uma certa forma, mostra, dá a entender que o Pai e o Filho, né, na fórmula batismal, não se trata, pois, de uma hierarquia intratrinitariana, né? Mas, de uma certa forma, há uma igualdade em essência, em substância divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, que Deus possa abençoar e até a próxima aula no programa Expressão do Saber, em mais uma edição.